E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo de novo então a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero falar um pouquinho de uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Eu vejo muitas pessoas perguntarem também nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook que eu participo, que apenas considerando o visto 190 e o 489, que são os vistos regionais, né, o sponsor regional. Muitas pessoas ficam perguntando para qual região elas devem aplicar, querem saber qual região que elas podem aplicar. E isso, na verdade, não vai ter essa resposta, site nenhum vai ter para vocês, nenhum lugar vai ter essa resposta pronta. Na verdade, quem tem que ir atrás dessa resposta é você mesmo. Se você quer saber qual estado você quer aplicar, o único jeito de você saber é entrando no site de cada um dos estados, vendo quais são os critérios e vendo se você se encaixa ou não. E para complicar um pouco, a Austrália não tem um padrão de site de layout, digamos assim. Então, cada estado da Austrália, o site deles é totalmente diferente. É um site para cada estado. Então, a informação que você encontra no site de South Australia, por exemplo, no site da Tasmânia, você vai talvez demorar um pouco mais para achar. E acho que a parte mais chata do processo é ver qual é o estado, porque tem muita coisa para ler, muita mesmo. Eu não vou passar por todos os estados e o critério de cada um dos estados aqui, porque isso vai depender muito também da profissão, né? O que é válido para engenheiro eletricista pode não ser válido para dentista, por exemplo, ou até mesmo para algum outro engenheiro. Então eu não vou passar por todos aqui porque realmente é um negócio bem chato e que demora bastante. É muito link, muita coisa para ler. Você abre, por exemplo, o visto regional de New South Wales, que é onde fica Sydney. Ela, para engenharia elétrica, tem apenas duas regiões que aceitam engenharia elétrica. Então, e cada uma dessas duas regiões tem uma série de regrinhas próprias da sua região. Então, você tem que se atentar às regras de New South Wales e além disso das regras daquela região. Então fica abrindo esse leque, sabe, de regras por estado, etc. Mas, bom, vamos lá. Supondo que você está na mesma época que eu. Na verdade, eu já apliquei os IOIs, eu já não tenho mais, entre aspas, não tenho mais nada para fazer a não ser esperar. Né? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre IOI. Mas se você fez a prova de inglês e validou seu diploma e agora você vai aplicar para o 190 ou para o 489, que ambos são vistos regionais, o primeiro passo que você tem que dar é abrir, vou mostrar aqui para vocês, ó, abrir o link de cada um dos estados, tá? Eu vou deixar esses links aqui na descrição. E realmente esse link aqui é específico do visto 190 ou outro 489 de cada estado, tá? E lê realmente os critérios, né, de cada um desses sites. A primeira coisa que você tem que ver, eu vou começar com um exemplo de South Australia. Bom, e cada estado tem o seu jeito de mostrar, disponibilizar a lista de profissões disponíveis para aquele estado, né? No caso aqui de South Australia, primeiro é bom você ver esse Visa Pathway Guide, que ele dá um resuminho bem simples, né? Ele vai abrir esse PDF aqui de cada um dos vistos. Então, por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, são os requisitos mínimos, digamos assim, né? Então, para o visto aqui, para o visto 489, né, ou até para o 190. Por exemplo, para o 489 é State Nominated ou Family Nominated. Então, se você tem alguém da família que mora já na Austrália, você consegue um sponsor pela família também. Teria que ver um pouco mais como seriam os critérios desse cara aqui, mas eu foco sempre no State Nominated, que é algum estado me patrocinando para ir para lá. Então, é patrocinado pelo estado, é um visto de 4 anos e é um caminho para o visto 887. Nomination required, sim, from a state or territory governments, ou seja, um estado ou um território precisa te patrocinar. Se você precisa do seu Skills Assessment, que é justamente validar a sua profissão, né? Sim, também. E se tem alguma lista de ocupação específica, né? Então tem essas listas aqui. Então, se você atende a todos esses requisitos aqui, você volta aqui no site, deixa eu fechar isso daqui, de South Australia, e tem aqui, ó, List of State Nominated Occupations. Você abre aqui
e vai ter todas o ANSCO, eu não sei como se fala isso daqui, eu falo ANSCO, o código ANSCO, né, que é o código da sua profissão. Vai ter toda a lista aqui e para você aplicar para o 489 para South Australia, a sua ocupação tem que estar aqui nessa lista. Então você vai pelo seu código ANSCO aqui, procurar se a sua profissão tá. Eu vou aqui por Electrical Engineer mesmo. Tá aqui, o código é 233311, né? Então, Electrical Engineer está sim na lista, no momento que eu estou fazendo a pesquisa, que é aqui dia 3/8, né, de 2019. E tem algumas informações que vale a pena você verificar. No caso, o inglês, você precisa ter um inglês proficiente. Então, se você fez o TOEFL ou o PTE ou IELTS, além depois que você tem a nota, você tem ali se é um inglês básico, proficiente, superior, etc. Então, nesse caso, ele exige inglês proficiente. Você só pode aplicar se você estiver fora da Austrália, que é o Offshore Applicants Provisional Visa Only, ou seja, só para quem não está na Austrália, para quem já está na Austrália não pode aplicar por esse visto. E esse daqui é um dado importante, você precisa ter 3 anos de experiência no seu campo de trabalho, pós-formado. Tá? Então, eu, por exemplo, eu tenho mais de 10 anos de experiência de trabalho na área de engenharia elétrica, porém, eu só tenho 2 anos e 8 meses de experiência profissional depois de formado. Para eu aplicar para esse visto aqui, eu preciso ter 3 anos de formado. Então eu preciso esperar até, no meu caso, né, janeiro de 2020, para ter esses 3 anos e poder realmente aplicar para o visto em South Australia. Tá? E, obviamente, né, cada profissão aqui vai ter os seus critérios. Né? Deixa eu pegar um aleatório aqui. Por exemplo, aqui, ICT Support Technicians, né, esse código aqui. Precisa ter competente, plus English apenas, e precisa estar offshore, precisa ser de fora da Austrália. Bom, então, além disso, você já viu que nesse caso, né, a sua occupation está na lista, que é o meu caso, né? Você vai vir aqui, ó, for more information on state nomination requirements, please visit esse link aqui, nomination process. No caso do South Australia, você clica e tem aqui mais alguns requirements, digamos assim, né? Então, eu não vou passar por todos aqui, mas você tem que ler sim um a um, tá? Tem alguns casos que vai ter um aqui, Commitment to South Australia. Você vai clicar e ele vai abrir mais um leque de um monte de requirements para você poder aplicar. Né? E você tem que ler tudo, tá? Porque não adianta você não ler, você aplicar para o EOI, ser chamado para aplicar para o visto, e na hora que você for aplicar para o visto, descobrir que, putz, eu precisava de pelo menos 5 anos de experiência profissional, por exemplo, e eu não vi que precisava. Você vai perder o seu EOI, vai ser cancelado, e você vai ter que esperar esses 5 anos e aplicar de novo. Então leia tudo. Né? Eu vou pegar mais um exemplo aqui, que é o de New South Wales, por exemplo. Pode ver que a página já é diferente, né? Não é o mesmo layout, digamos assim. E tem aqui já vários, a eligibility, que é como os requirements principais que você precisa ter para ser elegível para esse estado, né? E as regiões que faz parte do 489 são essas regiões aqui, Central West, Far South Coast, etc. Key criteria, how to apply. Por mais que seja bastante informação, os sites geralmente eles dão um passo a passo para você do que tem que fazer, do que tem que aplicar. Mas, de novo, se você decidir aplicar para New South Wales, a primeira coisa que você tem que ver é a lista o Occupational List, para ver se a sua profissão está na lista. E nesse caso, o Occupational List está aqui embaixo, né? Ou seja, Key Criteria. Meet the minimum requirements, meet the minimum Department of Home Affairs criteria. Então, isso daqui é geral da Austrália inteira, vale a pena você também ler. Be suitable skill in an occupation on the New South Wales Occupational List. Então, essa é a Occupational List de New South Wales. Você pode pesquisar aqui pelo código, pelo Occupation. Só vou dar um Ctrl F aqui, colocar Electrical Engineer. E no meu caso, esse daqui não é Electronics, é Electrical Engineer. Interessante aqui, ó. E já atualizaram, tá? Isso daí eu via não faz um mês, talvez um mês atrás, só tinha o estado ou a região de Southern Inland. Isso aqui era Island. Southern Inland e Orana. Agora eles já adicionaram Riverina.
Já adicionaram mais uma região que Electrical Engineer pode aplicar. Cada um desses 3 aqui, depois você vai ter que ir atrás, você vai ver que eles... Orana tem o site deles, Southern Inland tem o site deles e Riverina tem o site deles também. E cada um vai ter as suas regras também. Então você vai ter que aplicar, você vai ter que atender a esses critérios também. Enfim, você vai ter que então entrar site por site, tá? E verificar se você está na lista e quais são os critérios mínimos para sua ocupação, para sua profissão, para aquele estado. E eu sugiro que você faça que nem eu fiz aqui, ó, bem simples, tá? Coloca todos os estados aqui, New South Wales e os critérios que precisa. Por exemplo, aqui, ó, tinha até anotado que as regiões disponíveis na época que eu fiz esse arquivo foi 3/7. Caramba, é exatamente um mês atrás. Ó. Hoje é 3/8, eu fiz esse arquivo 3/7. Então, exatamente há um mês atrás, as regiões disponíveis eram Orana e Far South Coast. E precisa ter os critérios padrões do 489. Então, New South Wales, por mais que seja o estado de Sydney, que é geralmente o que tem mais procura, é o que tem menos requirements para você atender. Né? Os requirements dessas regiões aqui também não são tão exigentes assim. E você faz isso com todos os estados. Entra estado por estado e coloca se você... No caso, esses daqui ó, que eu coloquei como no, quer dizer que eu não tenho como aplicar para esses estados. Victoria, por exemplo. Né? Precisa de no mínimo 5 anos de experiência. Isso eu só vou ter em 2022. Não vou esperar até 2022, né? Então já risquei da lista. Algumas informações, por exemplo, você precisa ter $35.000, seja em dinheiro, bens, enfim, você tem que comprovar que você tem esse valor, seja ele em reais ou em dólares também. Precisa ter o mínimo de IELTS 5 em todas as bandas e precisa de uma job offer. Então, por exemplo, para New South Wales você não precisa de uma proposta de emprego. Para Victoria você já precisa ter uma empresa interessada em te contratar para você ser chamada para o 489. No momento que você for chamada para o 489 você precisa ter uma job offer de alguém lá de Victoria. E no caso aqui, no meu caso, né, esses 5 anos aqui me desclassifica. Um outro interessante é o Tasmânia. Por exemplo, Tasmânia eu coloquei aqui tudo ok. O que Tasmânia faz que é interessante falta apenas achar 5 a 8 oportunidades de emprego relevantes. Você precisa pesquisar e dar um print, imprimir a página de pelo menos 5 e no máximo 8 oportunidades de emprego na sua área e que você possa aplicar. Por exemplo, eu tenho que achar, se eu achar uma vaga de emprego na Tasmânia, né, para engenheiro eletricista, mas ele exige 10 anos pós-formado em engenharia elétrica, por exemplo. Por mais que a vaga é para engenheiro eletricista, eu não teria, no meu caso, eu não teria como aplicar para essa vaga, porque eu não tenho esses 10 anos de formado pós-engenharia elétrica. Então eu não sou elegível para essa vaga por causa desses 10 anos. Então essa vaga eu não posso usar dentre essas 5 ou 8 vagas. Tem que ser vaga que hoje, se eu for aplicar e realmente quiser esse emprego, eu atendo todos os requisitos. Por que eles fazem isso? A Tasmânia ela não está interessada apenas que você vá para lá, mas ela está interessada que você vá para lá e que você não fique desempregado. Não adianta você ir para a Austrália, para a Tasmânia, para trabalhar como engenheiro eletricista, se você não vai conseguir uma vaga de emprego na sua região e vai ficar desempregado ou não vai trabalhar, né, na sua função, digamos assim. Então eles querem ter certeza que existem vagas de emprego na sua área lá. Aqui eu até coloquei né, uma frase aqui, isso é meu, tá? Eu não fiz pro vídeo. Eu fiz isso daqui há um mês atrás. Caso você seja foda, que se você realmente tem muita experiência de trabalho, o seu inglês é muito bom, ou seja, o seu, entre aspas, o seu currículo pro EOI é muito bom, mesmo você aplicando para o 489, se eles verem que você é muito bom, eles podem te convidar para o 190, que é basicamente a mesma coisa, mas ele é permanente ao invés de ser de 4 anos, né? E também você precisa ter dinheiro suficiente para se manter enquanto procura emprego. Não precisa enviar no momento da aplicação, mas precisa apresentar caso eles solicitem. Ou seja, você não precisa de uma job offer para ir para a Tasmânia, mas você precisa ter dinheiro o suficiente para se manter
enquanto você procura um emprego. Agora, quanto que é o suficiente, não sei, não diz lá no site. Você pode ficar desempregado durante um mês ou você pode ficar desempregado durante 6 meses. Então, a quantidade de dinheiro que você vai precisar levar, teoricamente, varia de quanto tempo você vai ficar desempregado, mas isso é algo que você não tem como saber. E no momento que você aplica para o EOI, você não precisa ter você não precisa ter esse dinheiro, digamos assim. Talvez você nem precisa comprovar em momento algum, mas pode ser que durante o processo, em algum momento, seja quando eles te chamarem para aplicar para o visto, seja quando você chegar na Austrália, enfim, em algum momento eles podem solicitar algum comprovante ou um comprovante seja numa conta bancária na Austrália, em dinheiro, enfim, que você tenha que comprovar, apresentar dados que provem que você tem esse dinheiro para se manter esse tempo desempregado lá na Austrália. Western Australia, por exemplo, a minha profissão não estava na lista, então nem vale a pena, nem fui muito atrás disso daí. Queensland, Queensland, por exemplo, olha como muda as regras, né? Queensland, você precisa estar trabalhando em Queensland regional por pelo menos 6 meses. Ou seja, você precisa estar em Queensland durante 6 meses, isso está lá no site, pelo menos 6 meses, trabalhando numa região regional para poder aplicar para o 489. E você precisa de uma evidência que vai continuar empregado por mais 12 meses em área regional. Ou seja, se você vai com um visto de estudante, por exemplo, né, você vai fazer um curso, sei lá, de 2 anos. Se você vai para uma área regional de Queensland estudar, e você está 6 meses já trabalhando, porque com visto de estudante você pode trabalhar meio período. Então, se você já está 6 meses trabalhando, você pode começar a aplicação para o visto 489, mas você, de alguma maneira, vai ter que ter uma evidência que aquela empresa quer te manter empregada pelos próximos 12 meses. Por que disso? Não sei, deve ter vários critérios, mas é a regra desse estado. Bom, então é basicamente isso, né? Você vai, só resumindo, você vai entrar em cada um dos sites que eu vou deixar disponível o link de cada um dos estados, verificar se a sua profissão, primeira coisa que tem que fazer é verificar se a sua profissão está na lista, e estando na lista, você vai ter que ler passo a passo todas as informações que diz sobre o que você precisa para aplicar. E, como sugestão, eu sugiro que você crie aí uma pastinha no seu computador para cada estado e crie aí um bloco de nota com os critérios ou os principais critérios, atenda você eles ou não, daquele estado para ficar mais fácil de você lembrar de tudo que precisa, né? Porque é bastante coisa. Bom, então é isso, é um vídeo mais curto hoje, né? Espero que tenha ajudado vocês aí que também estão com dúvida em qual estado vão começar, vão aplicar. Como eu falei, eu já apliquei para os EOIs, eu apliquei para 3 regiões, South Australia, Tasmânia e New South Wales. Eu gravei o vídeo, né, enquanto eu fazia o EOI. Eu vou fazer um vídeo mostrando o passo a passo como é que é a aplicação do EOI. É algo extremamente simples, tá? Bem simples mesmo. Não precisa, já de antemão, não precisa pagar nada e não precisa comprovar nada no momento da aplicação do EOI. Mas você também não vai selecionar uma opção que você não consegue comprovar depois, né? E eu espero que aí na semana que vem ou nas próximas semanas aí eu faça um vídeo então de como que aplica para o EOI, qual é o processo certinho. E também como aplicar para mais de uma região, né, que eu demorei um pouco para descobrir como é que fazia, então eu vou dar essa dica no próximo vídeo para vocês, tá ok? Bom, espero que tenham gostado, se tiver alguma dúvida é só falar aí nos comentários, e também qualquer coisa você pode mandar e-mail, e é isso aí, espero que tenha ajudado vocês a ter um rumo, um norte aí na decisão de qual estado escolher. Valeu, obrigado, até a próxima.